Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Estadual João 23. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor de História, Clóvis. O assunto de hoje vai ser sobre o islamismo e suas origens. Mas antes de adentrarmos no assunto, de iniciarmos o assunto, gostaria de refletir com vocês sobre uma pequena frase, que é o seguinte: nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Por que isso? Pessoal, a Península Arábica, ela é constituída pelo povo árabe, logicamente. Mas só que tem árabe que é judeu, tem árabe que é cristão. Assim como também tem árabe que é muçulmano. O árabe muçulmano é o adepto da religião Islã, ou islamismo, que tem como Deus Alá e como profeta Maomé. E o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. E por que nem todo muçulmano é da Arábia, é árabe, da Península Arábica, não é da Península Arábica, não é árabe? Por quê? Porque tem muçulmano que vive em países da Europa, tem muçulmano que vive no Brasil. Muçulmano não precisa ser árabe, não. Pode ser um brasileiro que seja adepto da religião Islã, ok? Para ser um adepto de uma religião, certo? Independe de sua origem, de seu país. É uma questão de crendice e de gosto, de opção, certo? Então, o Islã, ou islamismo, é uma religião monoteísta. E os seguidores dessa religião são chamados muçulmanos. Mas como começou essa historinha? Da religião Islã, ou islamismo. Pessoal, tudo começa com o nascimento de Maomé, em 570. Maomé nasceu na cidade de Meca, certo? E quando ainda jovem, perde os pais. Os pais dele falecem. Então Maomé se torna uma criança órfã, mas que vai ser criada pelo seu avô. O seu avô vai levar ele para participar de caravanas comerciais, já que o avô era dono de uma caravana comercial. Então ele vai vagar pelos desertos, comercializando. Vai entrar possivelmente em contato, certo, com povos cristãos e povos judeus, certo? E ele sendo um povo, parte de um povo politeísta, porque os árabes, antes da criação do islamismo, certo, que foi fundado por Maomé, eles eram politeístas, certo? Nessas andanças, Maomé vai conhecer uma viúva chamada Khadijá. Khadijá era muito rica e ele se casará com ela, certo? Se casará com ela e administrará as riquezas, os negócios da sua esposa. Só que, em um determinado dia, Maomé foi meditar em uma caverna. E de repente, apareceu a imagem do anjo Gabriel. E falou para ele: Maomé, tenho uma mensagem para você. O Deus Alá pediu para falar para você que só existe um Deus, que é Ele, Alá, e um único profeta, que é você, Maomé. Então, eu quero que você divulgue essa mensagem para a população da Península Arábica. Então, nisso, Maomé vai começar a pregar, certo? A pregar a palavra do Deus Alá para os árabes.
Só que seus primeiros seguidores serão sua família. Depois ele vai começar a divulgar as boas novas do Deus Alá na cidade de Meca, que era uma cidade comercial e o mais importante centro religioso politeísta da Arábia na época. Quem administrava o comércio na cidade de Meca e também quem liderava a religião politeísta era a tribo coraxita. Então, os coraxitas vão se sentir prejudicados com a divulgação das palavras de Maomé, que só existe um Deus, certo? Isso vai provocar um rebuliço na cidade de Meca. Então, a tribo coraxita vai se sentir ameaçada com esse novo concorrente religioso, Maomé, como profeta do Deus Alá e líder da religião Islã, o islamismo. Então, o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, os coraxitas se organizarão e perseguirão Maomé. Maomé, com medo, de perder a vida, ele foge, ele emigra, sai, certo? Em direção à cidade de Medina. Medina também era cidade comercial, certo? Vai ficar conhecida também depois como a cidade do profeta. Maomé chegando lá em Medina, ele vai divulgar a boa nova do islamismo, a religião monoteísta, certo? E vai conquistar muitos e muitos e muitos adeptos. Até que um dia, auxiliado por seus seguidores, retornará à cidade de Meca e a tomará, certo? E a tomará com seus seguidores, certo? E os coraxitas decidirão se aliar a Maomé e aceitar a nova religião monoteísta, certo? Voltando aqui um pouco, esse episódio de quando Maomé foge da cidade de Meca para Medina, esse episódio ficará conhecido como Égira. A Égira representa o início do calendário muçulmano, ou seja, Maomé ele foge, certo, para a cidade de Medina, certo? Essa fuga dele para a cidade de Medina ficará chamada de Égira e marcará o início do calendário muçulmano. Então, a contagem do tempo dos muçulmanos começará a partir daquela data no ano de 622, certo? E o islamismo ele vai crescer bastante na Península Arábica, certo? Vai crescer bastante na Península Arábica. Só que, pessoal, vai ocorrer o seguinte: quando Maomé morre, certo? Ele não diz e nem deixa por escrito, nem no Alcorão, que era o livro religioso, nem em outro livro que também tinha princípios religiosos, que se chamava Sunna. Ele não vai deixar nem por escrito, nem vai falar para qualquer outra pessoa quem vai ser o seu sucessor. Então, quando ele morre, vai ter um cisma, um racha na religião Islã. E vai surgir duas seitas religiosas. Os xiitas, que diziam que só poderia suceder Maomé quem fosse parente dele, e os sunitas, que diziam que poderia ser qualquer crente muçulmano o sucessor de Maomé. Nessa disputa, quem vai vencer vai ser os sunitas, certo? Quem vai ser o sucessor de Maomé vai ser Abu Bakr, certo? Disputaram aí
o primo de Maomé, certo? Que era casado com a filha dele, e Abu Bakr, que era um ancião, né? Que foi apoiado pelos sunitas. Nessa disputa, quem ganha é Abu Bakr. Só que vai ocorrer o seguinte, pessoal. Os xiitas não vão ficar satisfeitos. E vira e mexe vai ter confronto religioso. Vai ter confronto religioso. Hoje, para vocês terem uma ideia, a maioria dos seguidores do islamismo na Península Arábica é dos sunitas, certo? Só que os xiitas, em alguns países como Irã e Iraque, são maioria. Mas no geral, tem-se mais seguidores do islamismo, certo? Sunitas, ok? Após a morte de Maomé, esses líderes religiosos e políticos se chamarão de califas, melhor dizendo, certo? E vão praticar a jihad, que é a Guerra Santa, com o objetivo de defender a religião e expandir o islamismo pelo mundo, ok? Eles irão expandir o islamismo, certo? E eles vão expandir o islamismo para a Europa, certo? Principalmente para a Península Arábica, para o norte da África e outras regiões da África. Ok? Então, após a morte de Maomé, irão surgir os califas, certo? Os califas. E até hoje ainda existe confronto armado entre xiitas e sunitas. Os xiitas defendiam a tese de que só poderia suceder Maomé as pessoas que eram parentes do profeta. Os sunitas não. Qualquer crente, desde que fosse escolhido pela comunidade dos muçulmanos, ok? Bom dia, pessoal. É o meu primeiro vídeo gravado.